estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre, você não pode perdê-lo nunca. Você é de Deus. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética. Para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas, como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sente-se, por favor. Pegue a sua Bíblia. E, por gentileza, vamos abrir em 2 Reis. Nós vamos ler o capítulo 6, do versículo 8 até o versículo 18. Segundo a Reis 6, 8 a 18. Segundo a Reis 6, versículo 8 até o 18. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evita passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos estão do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra. Havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Amém. Nós temos mais duas referências, mas vamos gastar um tempo aqui. Ok? Você aqui, nesta história, pode perceber que realmente quando uma pessoa depende de Deus, está escondida em Deus, ela é protegida por Ele. Eu sempre digo que nós não podemos ver a quantidade de livramentos que nós sofremos. E isto é verdade. Você vê que
o rei da Síria estava em guerra contra o rei de Israel. E armava emboscadas e se armava para pegar e lutar contra o rei de Israel. Mas toda vez que ele armava e se preparava para pegar Israel, o Senhor alertava o Eliseu, revelava para avisar o rei. E todas as tentativas, porque nós vemos aqui repetidas vezes, eram frustradas. Então, o rei da Síria chegou numa posição ficou enfurecido, bastante, porque como pode? Não tem sentido, tem um informante aqui. Venham cá e alguém, um de vocês está informando. Não é possível. Toda vez que eu estou prestes a pegar o rei de Israel, ele escapa. É como se ele soubesse, mas ele sabia. Na cabeça dele, não tinha como não haver um informante. E aí o pessoal, que certamente eram aqueles que estavam próximos, eram íntimos e que sabiam de todos os planos, disseram, não há informante aqui. É o profeta. Eliseu é o profeta, ele é que está contando, porque ele sabe tudo. Até o que o senhor fala no quarto. Isso é demais. O que o senhor fala no quarto, ele sabe. E ele fala para o rei de Israel. E, consequentemente, o rei de Israel ia passar por tal lugar, não passa mais. Ia estar em tal lugar, não fica mais. Aquilo que estava previsto muda, porque o Senhor avisa, não vá lá, não pise, não vá em tal lugar, não faça isso. Porque o rei da Síria quer te pegar. E você vê que, através da palavra do Senhor, Ele está sempre nos alertando. O Senhor comanda a vida da gente, Ele dirige através da sua palavra. Não faça assim, não haja assim. Se você dá ouvidos, se você para ouvir, se você para ouvir, certamente vai poder se posicionar muito bem. Por que que o rei de Israel se posicionou? Porque ele era alertado. E toda vez que ele era alertado, ele se posicionava, ele não ia, ele não agia, ele não passava por aquele lugar que estava previsto. Então, o primeiro ponto é você entender que Deus te dirige. Deus te orienta através da palavra. E se você para ouvir, se você para e busca entendimento, discernimento, você também se posiciona, você pode se posicionar. E ser livre de problemas, de encrencas. Por que que muitas pessoas estão com muitos problemas e encrencas hoje? Porque elas foram avisadas, mas elas não deram ouvidos. E foram lá e fizeram exatamente aquilo que elas foram orientadas a não fazer. Não passa por aquele lugar, não faça isso. Não tome essa decisão, não vá nessa direção. O Senhor usava o profeta. Isso não mudou, a palavra continua, ela sai, ela é liberada, ela te dirige, ela diz o que você deve ou não deve fazer. Outro dia, quarta-feira passada, se não me falha a memória, ainda eu falava, quando você toma uma decisão na carne, você vai ter que sustentá-la na carne. Então, quando uma pessoa deixa de ouvir a Deus, e vai lá e toma uma decisão na carne,
ela vai ter que sustentar aquela decisão na carne. Porque depois ela quer que Deus entre em ação. É como o rei de Israel. Ele foi alertado, não passe por aquele lugar. Se ele decidisse passar, Deus não podia protegê-lo. A proteção era, não passe, não vá. E ele não ia. Então, você, por favor, busque entender. Se você toma uma decisão na carne, você vai ter que sustentá-la na carne. Porque Deus não vai intervir no negócio, Ele não vai entrar Ele não vai mexer numa questão que você foi dito, não faça mais isso, não tome essa direção, não haja dessa maneira. É quando Deus diz para você, para de pedir dinheiro emprestado. Você vai lá e pede. Aí você diz, aí você está com aquela outra dívida e fez mais essa. Aí, Deus, eu preciso pagar, eu preciso pagar, eu preciso pagar. Você tomou na carne, Deus disse, para. Bispo, o que eu ia fazer? Confiar em Deus. Confiar em Deus. Se você é dizimista, ofertante fiel, você tem que se curvar diante dele. Eu não sei de onde vai vir, de que maneira o Senhor tem que criar um meio para mim. Porque eu sou dizimista, eu sou ofertante, e chegou a hora, eu preciso de socorro. Mas quando a gente age na força do braço, você não está dependendo de Deus. E se você não está dependendo de Deus, você está dependendo da sua carne, da sua própria direção e cabeça, ideia. O homem de Deus, o rei da Síria armava, Deus revelava para livrar Israel, o rei de Israel. E o rei de Israel obedecia. Porque Eliseu dizia, não faça isso, não passa por tal lugar, não vá em tal lugar. Ele não ia. E é isso que todo mundo tem que entender. O Senhor nos alerta. A palavra vem para te alertar, para te dirigir. Quem anda com Deus tem que entender que tem que ser dirigido por Deus. Quem deve comandar a sua vida é Deus. Então, se Deus disser a você, não tome essa direção, você não deve tomar, porque não vai ser bênção. Não passe por tal lugar, não passa, porque aquilo vai ser um laço. Porque o diabo está armando para te pegar, para pegar você naquele lugar. Era o que o rei da Síria fazia. Ele armou várias situações para pegar o rei de Israel. Mas, como a bênção do Senhor estava ali, o que o Senhor fazia? Dirigia através do profeta. Através do homem de Deus. E é o que Deus tem feito. Ele tem te dirigido através da palavra. E ele diz, não vá, não siga, não haja assim, não tome essa direção. Porque senão o rei da Síria vai estar ali te esperando. O inimigo, um laço, uma armadilha, algo que não vai ser bom para a tua vida. Às vezes nós queremos, porque aos olhos humanos há coisas que parecem boas. Mas você tem que ouvir o que diz Deus. O que Deus está falando. Porque Deus sabe o que está sendo armado lá no quarto do rei da Síria. Ele sabe o que o diabo está armando no mundo espiritual. Ele sabe o que uma pessoa está armando contra você. E quando você ouve a voz de Deus, e Deus diz, não vá nessa direção, não tome essa atitude, não faça isso. Porque às vezes, humanamente, muito mais fácil a gente ir lá e resolver alguma coisa. Ou tomar uma atitude. Porque às vezes esperar por Deus parece muito cansativo. Mas é o que te leva a viver uma obra perfeita. Então, às vezes, por exemplo, num trabalho, alguém age de uma forma errada com você. Você pode chegar, eu vou resolver isso aí. Quem você pensa que é? Mas de repente o Espírito Santo está dizendo, fica quieto, cala sua boca, eu vou agir, eu vou fazer justiça na tua vida. Fica quieto, as suas justiças são como trapos de imundície. Você vai fazer errado.
Fica quieto aí. Há situações que Deus nos manda. Você não pode dizer que você não ouviu Deus falar lá. Não, deixa isso quieto. Eu vou agir nisso. Mas de repente você... Não, eu não posso deixar isso barato. Eu vou fazer o meu modo. Então tem coisas que você acaba assumindo, pegando, resolvendo na carne. Você vai lá fazer, você toma atitude na carne. É como Eliseu vir e dizer ao rei de Israel, não passa por esse lugar. Ah, Eliseu, você está enganado, eu vou passar sim. Por que o rei de Israel foi livre? Repetidas vezes ele foi avisado e ele foi livre de todas elas, porque ele obedeceu. Por que algumas pessoas hoje estão vivendo um problema difícil, bem encrencadas estão? Porque não obedeceram. O Senhor disse, para com isso, não faz mais isso. A pessoa não obedeceu. Ela não obedeceu. E a palavra vem e orienta a pessoa a ouvir, porque vai ser bom para ela. Vai ser bênção na vida dela. Foi bênção na vida do rei de Israel. O rei de Israel ouviu. Por isso, as coisas foram caminhando muito bem. Deus está sempre trabalhando para nos dar livramentos e nos abençoar. E Ele está sempre nos orientando no que devemos fazer ou não. E sabe, por mais que pareça repetitivo algumas coisas, mas é que, lamentavelmente, algumas pessoas, repetidas vezes, Eliseu alertou o rei. Repetidas vezes, Deus alerta as pessoas. Umas obedecem, outras não. Algumas pessoas hoje poderiam estar vivendo um tempo de paz, do tempo que Deus vem orientando elas, em relação às finanças. Poderiam estar vivendo um tempo de muita paz, mas sabe por que estão aflitas? Porque todas as vezes que Deus alertou, pare de fazer dívidas. Para de pedir dinheiro emprestado. Para de fazer novos empréstimos. Para de trocar cheques. Para de ir em financeira. Para de fazer isso. Para com isso. Vinha uma palavra novamente. Para de fazer isso. Canalize o seu dinheiro para pagar aquelas dívidas, que depois você pode assumir compromissos com a sua vida limpa. Sim, aliviar. Deus queria te aliviar. Oh Deus, por que eu estou com essas dívidas? Porque você não para de fazer. Oh Deus, por que eu não limpo o meu nome? Porque você não canaliza para limpar. Oh Deus, por que agora eu não consigo acertar minha vida? Tanto que eu quero essa bênção. Deus quer te dar. Mas não adianta construir uma casa na areia. Eu sei que alguns, e quero dizer uma coisa para você, a palavra que eu preparei para hoje não tem nada a ver com isso aqui. Eu estou surpresa. Se você me visse a reunião de 4h30 com os meus pastores e essa, não tem nada a ver. Não sei onde vou chegar ainda, só sei que agora tenho que terminar essa parte que Deus me coloca a falar. Me coloca na minha boca. E depois vamos ver se ele tem um outro grupo de pessoas para ouvir a outra parte que ele tinha me preparado e eu passei já. O que é isso? Me prepare. Me põe aqui, depois eu não sei o que fazer? Sim, sei. Quantas vezes Deus diz para a pessoa? Organize sua vida, por quê? Porque Ele quer que você construa uma casa na rocha. E se você constrói uma casa na rocha, você vai poder construir uma vida sólida, bem organizada. Ele quer te dar bênçãos. Ele quer dar bênçãos para você, sabe, conquistas grandes. E às vezes a pessoa, ela não pensa nas coisas grandes que Deus tem para ela. E ela não se priva, a carne dela continua controlando a vida dela. Ela não se priva.
Ela podia deixar, naquele momento que ela está andando ali no shopping, que ela passou por aquela vitrine, viu aquela blusinha, ou fulano viu mais aquele sapato, e viu mais não sei o quê, e podia dizer assim, bom, eu não preciso disso agora, bom, seria muito legal que eu levasse, gostoso, ter mais essa blusinha, mais esse sapatinho, mais esse sapato, mais esse perfume, ou comprar mais esse negócio aqui para casa, ou sei lá o quê, seria muito legal, mas sabe, eu tenho que pagar essas contas porque eu quero paz. E depois, então, em paz, eu vou poder organizar a minha vida, inclusive adquirir coisas maiores do que simplesmente uma blusinha, porque às vezes não é uma blusinha de 80, de 100 reais, é uma de 80, de 100 aqui, de mais 150 ali, de mais 10, 20, 30, 50 ali, é mais que vai, e dinheiro, parece que é só 10 reais que saiu, mas é só 50 que saiu, eu só passei o cartão de 100 reais, eu só passei de 150 reais, não é nada, mas quando você pega a fatura, tem uma fortuna lá. Mas eu não gastei isso tudo, gastou. Gastou. Como eu gastei tudo isso? Peraí, eu não gastei isso aqui, mano. Gastou. Gastou. É assim ou não é? Gastou. Você fica procurando e dizendo, não, tem coisa errada, passaram coisa errada no meu cartão, não é possível. Não é, que você estava tão na carne que você não viu o que você estava fazendo. E sabe o que é pior? Que muitas vezes você olha depois para aquela blusinha e diz assim, eco, coisa feia, não precisava disso. Por que eu comprei isso? Fala sério, quem já não deu uma coisa que nunca tinha usado? Ninguém? Você comprou e nunca usou. Você não precisava. Talvez o Espírito certamente tentou gritar, você não precisa disso, mas sua carne disse, claro que eu preciso, cale a sua boca. Quem você pensa que é? Fique no seu lugar. O cartão é meu. Ok. O Espírito disse, ok, faça o que você quiser. Aí chega a fatura. O Espírito diz o quê? Eu não te avisei aquele dia, você mandou calar a boca. Se você não acerta a sua vida, chega uma hora que você precisa do seu nome limpo. Para comprar a casa dos sonhos ou o carro dos sonhos, você precisa para fazer alguma coisa, ou para assumir uma posição importante, abrir um negócio, não sei, você não tem. Por causa do quê? De um monte de blusinhas desnecessárias, de sapatinhos, de coisinhas, de comidinhas, de não sei o quê, que não precisava. Por causa de um monte de coisas que você nunca precisou, agora você não tem condições de fazer uma coisa que realmente você precisa. E sabe o que acontece? Chega um momento que Deus dá uma boa lição na pessoa. Outro dia ele respondeu mais rápido para resolver uma questão, agora ele diz, agora você vai aprender. Você vai passar esse apuro para você aprender. Porque você tem que aprender. Você tem que aprender a controlar sua carne. Eu estou dizendo que você não deva comprar o que gosta. Não há nada mais gostoso do que comer, comprar, passear, fazer. Isso é muito gostoso. Mas Deus nos deu cabeça para pensar. Ele nos deu. Eu estou acostumada a ver pessoas que nunca conseguiram manter o nome limpo. Pessoas que nunca conseguiram manter a vida limpa, organizada. E a culpa não foi de Deus. Por que eu não consigo organizar a minha vida? Porque você nunca para organizar. Ah, tem uma maldição na minha vida financeira. Não. A maldição é que você não tem controle sobre a carne. Eu não sei mais o que faço com a minha vida financeira. Ah, sabe sim. Tem gente que está, mas pode dar palestras sobre finanças, porque está muito bem informado, mas acontece que não coloca força para dizer, não, eu vou organizar a minha vida agora,
para que eu possa construir uma vida alicerçada na rocha. Chega de pedir dinheiro emprestado, chega de passar o cartão de crédito necessário, chega de pagar juros, chega de entrar no cheque especial, chega de ir para a financeira, chega de trocar cheque, chega, você mal recebe um dinheiro, sai em busca, fulano, você pode trocar para mim? Você pode trocar para mim? Chega, isso é falta de organização. Bispo, eu preciso do dinheiro. Organiza a tua vida, que você vai parar de jogar dinheiro fora. Chega de viver na mão de agiota, chega de viver na mão de banco, chega de viver dessa maneira. Tem gente que não tem um pingo de paz. Aquela comidinha, aquela comprinha, aquela blusinha, tira dias, meses, anos de paz da vida de pessoas e pessoas. Porque o problema não é mais a blusinha de R$150. O problema é que se você não paga em dia, é juro, com mais juro, com mais juro, e daqui a pouco, essa blusinha está quase custando um carro. Você já deve quase um carro, aliás. Juros. Você sabe tão bem, tem gente aqui que entende muito melhor disso do que eu. Eu estou acostumada a encontrar pessoas desesperadas, porque simplesmente não se organizam. O rei da Síria armava, o rei da Síria, que é o diabo, ele arma contra você, para te pegar ali na esquina. Mas Deus te avisa, não passa por aquela esquina. Deus te avisa, não toma essa decisão, não vá por aqui, não faça isso. E assim você vai sendo livre. Através da palavra, dentro da palavra, andando no Espírito, Deus vai te dirigindo e Deus vai te guardando. E aquilo que você não está vendo, se você está na bênção, Deus vai te livrando. Você está dentro da bênção, Deus vai te guardando. E tudo flui em bênção. Então, em nome de Jesus, repetidas vezes, Deus alertou por intermédio de Eliseu, o rei de Israel, contra que o rei da Síria estava armando contra ele. Eu creio que na vida de algumas pessoas, repetidas vezes, Deus tem alertado o que você deve ou não fazer na sua vida. O que deve ou não fazer. Que direção tomar, que atitude tomar. Ah, bispa, porque eu quero isso. Deus tem para te dar e Deus vai te dar. Mas Deus tem lutado para ensinar pessoas a construir uma casa na rocha. Na rocha. Não à base de ilusão. Fé não é viver uma vida descontrolada, gente. Tem gente que age de forma desequilibrada e descontrolada e diz que isso é fé. Eu sinto, se para alguns essa não era bem a palavra de segunda que queria, mas é a que você precisa. É o que alguns precisam para que Deus possa dar coisas grandes. Mais uma vez ele reafirma coisas grandes. Mas quando ele te avisar, não passe por ali, que o rei da Síria está armando contra você, já armou contra você, não passa. Se ele diz, não faça isso, porque isso nunca vai te levar ao resultado que você quer, não faça. Se Deus fala, é para te proteger. Deus avisou o rei de Israel para protegê-lo. Para que ele continuasse abençoado, vivo, e não vivesse uma situação, às vezes, no caso dele, até de morte. E algumas pessoas estão morrendo aos poucos. Não tem um pingo de paz. Porque são
são faturas que chegam, são dívidas que chegam, dívidas que se acumulam, duplicatas que se acumulam, mas isso é um descontrole, falta ouvir o que Deus está falando, organizar a vida para que Deus possa colocar as coisas boas na tua vida. Realizar os sonhos que você quer. Mas, gente, não adianta você querer construir uma vida boa aqui se você largou um monte de coisas desorganizadas aqui. Deus não vai ignorar isso e não pode. Deus não pode. Escuta bem o que eu estou dizendo. Sabe por que Deus não pode fazer? Porque Ele estaria negando a palavra dEle. Como Ele pode abençoar uma pessoa que quer fazer novas dívidas hoje, se ela tem várias aqui atrás? Se Ele te abençoar, Ele vai dizer para você o quê? Que você pode continuar nesta mesma desorganização, pode continuar fazendo dívidas e não pague essas também, e passa a fazer outras e não pague também, e passe a vida fazendo dívidas e não pague. Você não precisa pagar. Se Deus te ajudar a pagar essas agora, esquecendo as outras, Ele estará te ensinando o mal. Deixa entrar. Quem não é um pouco compulsivo? Uns mais, mas todo mundo tem lá o seu lado compulsivo, o seu lado está envolvido pelo momento. Não pode. Eu vou orientar. Aliás, eu estou aqui como Eliseu. Repetidas vezes, o Eliseu avisou o rei de Israel. Você tem pendências aí atrás. Você deve orar para que caia para um valor que você possa pagar, ou que elas desapareçam, mas você não pode fingir que elas não existem. Elas podem desaparecer, como já desapareceram. Desapareceram dívidas e dívidas de muitas pessoas, caíram dívidas e dívidas que caíram para um valor assim, quase que insignificante, mas aquilo não foi ignorado. Entendeu? Entenderam? Isso não foi ignorado, a pessoa foi em busca. Espera aí, eu como um cristão lavado e remido no sangue de Jesus, eu tenho que pagar. Eu não sou ímpio. O ímpio não paga. Muitos não pagam, não estão nem aí. Põe na conta do Abreu, se ele não pagar, nem eu. Justo não. O justo não, o justo, se ele não pode pagar, ele liga e diz, olha, eu ainda não tenho, mas eu vou ter, tenha paciência comigo, vamos negociar, eu vou pagar você. O justo mantém contato com seus credores. Os credores não são ignorados. A pessoa mantém contato. Ela diz, eu vou pagar você. O ímpio, que se dane. O justo não. O justo vai saber. Espera aí, deixa eu fazer um levantamento, eu devo isso, eu vou negociar, eu vou acertar, eu vou organizar a minha vida, para que eu possa construir uma vida certa na rocha. Na rocha. E é isso que o Senhor quer, que entre na mente de cada um. E não ignore. Repetidas vezes, o Eliseu avisou o rei de Israel. E ele obedeceu a todos os avisos. Ele ouviu. Se mais uma vez Deus está falando, o meu conselho para você, e eu sei que vem do Espírito Santo, se você adquiriu maus hábitos, está na hora de mudar. Ou já passou de hora. Se você foi criado na sua casa, as pessoas não tinham o costume de cumprir com a palavra, você sabe agora que o justo
é fiel no trato. É fiel no trato. Você tem que ser fiel no trato. Isso é uma coisa que aconteça o que for, você tem que ser fiel no trato. Quando você solta um cheque, você tratou algo com alguém, você assumiu, você comprou, você tem que cumprir. Você tem que cumprir. Você tem que cumprir. Você não pode deixar cheque voando por aí. Você tem que ir em busca deles. Eu tenho que cumprir todos, eu tenho que pagar todos, eu tenho que acertar. Ainda que eu tenha que negociar, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, o que for necessário. Mas eu não posso ignorar que eu soltei cheque, que eu tenho duplicatas, que eu devo para alguém. Se você quer construir uma vida sólida, você não pode ignorar as coisas como se elas não existissem. Eu quero uma vida boa agora, e agora Deus vai me abençoar. Deus está dizendo, abençoar eu quero, abençoar eu vou. Mas primeiro você vai organizar a sua vida. Mas bispo, se Deus não me abençoar, eu vou perder isso e aquilo. Chegou a hora de você confiar em Deus. Se você não confiou antes, vai ter que confiar agora. Se não confiou antes, vai ter que confiar agora. Chegou a hora de você ajustar, organizar a sua vida. Para que Deus possa te abençoar e você em todas as áreas. E Ele, a partir do momento que você tomar uma posição, Ele vai te ajudar a organizar as coisas do passado. E não me venha dizer, mas a Bíblia manda esquecer o passado, não as dívidas. Como assim, a senhora prega sempre, deixa que se foi. Não nesse caso. O que existe aí precisa ser organizado, resgatado, negociado, acertado. Se a pessoa disser para você, não, perdoa a sua dívida, amém? Você não deve mais. Se a pessoa negociar com você um valor 10 mil por 10 reais, amém? Tudo é bênção. Se você chegar lá, não tiver mais dívidas, é bênção. Sumiram. Mas não pode ser ignorado. Está entendendo isso? Você vai viver muitos milagres, mas é encarando todas as situações. Não é remontando uma coisa na outra e fingindo que não existe. Não é comigo. Isso não é comigo. Essa palavra não é para mim. É assim. É assim. É assim. É assim. Você quer construir uma vida abençoada, voar alto como a águia, ir para um lugar mais alto. Vai ter que organizar o que está aí. Para Deus organizar agora o que você quer. Se você já tivesse, é o que eu estou dizendo, nas repetidas vezes que Deus te alertou a agir corretamente, você já estivesse agindo, hoje não teria o problema grande do jeito que talvez está. Por isso que eu digo, não deixa para depois o que você pode fazer agora. O dia que você tem para mexer é hoje. O ontem já foi, o amanhã também não te pertence. Você tem que agir hoje. Então, eu tenho algo para acertar, eu não posso simplesmente ignorar. Eu não posso tentar construir uma vida nova em cima da areia. Ela vai desabar, essa casa desaba. Eu quero que Deus me honre, bispo, Ele vai te honrar. Mas se Ele te honrar agora, sem você acertar todas as pendências aqui, Ele estará te ensinando mal. E dessa maneira você pode até perder a sua salvação. Pode perder até a sua salvação. E nós não podemos brincar com a nossa salvação e com a nossa fé. Então, mais uma vez, repetidas vezes, o homem de Deus avisou o rei de Israel
para não passar por determinados lugares, porque o rei da Síria havia armado contra ele. E o rei de Israel, inteligente, não passou. E foi livre. E isso é maravilhoso. Ok. Eu vou ver se dá para seguir. O que é que o Senhor tem mais para nós aqui. Agora, essa parte foi praticamente a minha reunião já. Se Deus mudou, é porque certamente há pessoas que entraram aqui hoje, meu Deus, isso não está saindo, meu Deus, isso não está resolvendo, meu Deus, porque isso está assim, meu Deus, e todos esses, meu Deus, por quê, e etc. Deus está dizendo, você tem as respostas para tudo isso. Você tem. É que você vem ignorando. Você vem. Então não ignora mais. Todos nós queremos uma boa vida. E é inteligente isso. Se quiserdes e ouvirdes, comereis do melhor desta terra. Mas não adianta você querer construir uma vida boa sem ter construído um bom alicerce. Precisa de alicerce. E é a rocha. Tem que construir em Jesus, dentro da palavra, dentro daquilo que você sabe que é o correto, que é o honesto, que é o decente. É decente, é honesto. É certo. E o diabo às vezes quer convencer as pessoas de uma mentira. Que dá para ele levar e que Deus vai entender aquilo. Não vai. Não vai. Se está fora daquilo que ele vem orientando, ele não vai. Não vai. E quem é cristão deve entender isso muito bem. Seja correto na sua vida. No seu horário de chegada no trabalho, de saída, no que você mexe. Tem amor nas coisas que você está mexendo. Porque o que você não quer para você, você não pode querer para o outro. Não desvia o que não é teu, não mexe no que não é teu. Porque Deus não vai fazer vista grossa. Não ignora contas e dívidas que estão aí. Pessoas que você deixou para trás, não ignora, porque Deus não ignora nunca. O rei da Síria armava, e muita coisa ele falava no quarto dele. Isso é muito bacana, porque tudo que era falado no quarto, Deus sabia muito bem. Então, cada um tem que entender que nós não podemos esconder nada de Deus. O que você faz às escuras, o que você fala, o que está dentro de você, Deus sabe. O que o rei da Síria falava no quarto era revelado para o Eliseu. No quarto era revelado para o Eliseu. Nada ficava escondido. Então, a gente não adianta ignorar. Se Deus fala, siga corretamente. Faça o que tem que ser feito. E eu vou dizer uma coisa para você. Talvez hoje, infelizmente, tem muitos líderes que é assim. Aluga um imóvel, não paga. Pega dinheiro emprestado de membro. Faz dívida no nome de membro. E aí, muitos membros, por olhar o líder fazer daquele jeito, ele também age do mesmo jeito e ele acha que tudo bem. Não. Eu já ouvi isso muitas vezes. Ah, não paga o aluguel, depois deixa ir para o pau. Como assim? Tem pessoas que ele sobrevive daquela única renda, daquele imóvel.
se ela alugou, é justo que eu pague a ela. Eu assumi um compromisso com ela. Aquela pessoa precisa daquele dinheiro, mas eu só penso em mim. Isso é desonesto, isso é coisa de gente endemoniada. Tem líderes que fazem isso, eu já lutei. Eu já cheguei em cidades para alugar imóvel e as pessoas dizem, o quê? Bispa? Essa bispa? Não, ei, é outra bispa. Eu pago. Eu pago. Graças ao bom Deus. Eu tenho visão e tenho caráter. Porque que beleza é uma pessoa pegar no microfone, manusear a Bíblia e não agir com caráter. Eu sou cristão. Se você não tem caráter, é uma vergonha. Quem deve tem que pagar. Eu estou tentando sair desta palavra e não consigo. Eu tinha mais, mas por certo Deus não quer que eu vá. Quem deve tem que pagar. Outro dia o meu pessoal foi. Ainda estava como Igreja Mundial de Cristo, o cadastro lá. Na Cometa e... Não, vocês não podem enviar porque vocês estão em débito. Vocês estão em débito em 6 mil reais aqui. Aí foi ver, é outra mundial. Não, nós não, filho. Isso é impossível. Isso é impossível. Porque se uma coisa dessa acontecer e chegar ao meu ouvido, certamente você pode ter certeza que aquilo não fica daquela maneira. Eu não admito. Eu não sou obrigada a estar aqui. Mas se eu estiver, tenho que arrancar o meu couro, mas fazer a coisa certa. E se eu alugo um imóvel, eu tenho que pensar que talvez, não sei, se aquele sujeito tem 30 imóveis, ou se ele tem um só, ele tem que receber. E assim todos os cristãos têm que entender na vida. Se eu levo o nome de Jesus, se você diz eu tenho Jesus, por favor, nós temos que dar bons frutos. Nós temos que dar bons frutos. Bispo, eu preciso dessa vitória. Você quer uma grande vitória, você quer construir uma vida abençoada? Chega hoje, não vai dormir, não liga a TV, não faz outra coisa. Senta, faz um levantamento de tudo que você deve. E quando amanhecer o dia, você vai em busca de renegociar, liga para os credores, faça a renegociação, organiza a tua vida. E com a sua vida organizada, Deus vai te ajudar a organizar todas as pendências e coisas bagunçadas do passado, e Ele vai te abençoar agora. Bispo, é que se eu não organizar, eu vou perder isso e aquilo. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. Começa a fazer o que você não fez antes, e Deus, a misericórdia dele é imensa, Ele pode ter misericórdia. Eu não vou dizer que se Ele vai fazer ou não, Ele pode ter. Eu sei que Ele quer te dar vitória. Senão não estaria falando isso. A Bíblia diz, coloque a boca no pó, porque quem sabe assim haverá esperança. É exatamente isso. Organize sua vida, peça misericórdia a Deus e Ele vai te ajudar. Deus não tem medos para você, não tem coisa pequena para você. Deus não tem trabalhado para te colocar num lugar para que desça escadas, mas que suba. Mas todos os cristãos precisam entender que se eu sou de Deus, eu não posso mais andar na carne e agir de uma maneira como qualquer ímpio age. O ímpio faz as coisas sem preocupação nenhuma, mas nós nos preocupamos porque nós temos o Espírito de Deus.
E se você já viu gente fazer muita bagunça, você sabe que não deve fazer. Se você foi formado por líderes que não têm um pingo de caráter, você sabe que tem que ter caráter. Se você veio de uma família que as pessoas compravam e não pagavam, você já agora aprendeu que tem que pagar, e tem que comprar e tem que pagar. Ou senão, não tem que comprar. Seja lá o que for. Se você está acostumado a ver situações desorganizadas, você tem que entender que Deus quer que a tua vida não seja desorganizada. Eu não sei o que você já viu aí na sua vida, mas Deus está te ensinando a construir uma vida santa, honesta, digna e muito, muito abençoada. Porque a partir do momento que você constrói uma vida na rocha, que é Jesus, dentro da vontade dele, a sua vida vai ser imensamente bem-sucedida. Coloque-se em pé, por gentileza. Primeiro, por favor, pense a respeito. Nós ainda temos um tempo, pense a respeito. Pense a respeito. Converse com Jesus. E de verdade.